Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos. Damos continuidade ao nosso estudo sobre as coisas da Bíblia. E esse tema é o tema Revelando Deus em Gênesis, à luz da ciência. Esses são os últimos vídeos sobre esse tema, Ciência e Bíblia. E eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, começar esse vídeo perguntando: quantos livros Deus escreveu? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos pensar juntos. Toda obra de arte possui em sua essência certas características de seu autor, pelas quais é perfeitamente possível reconhecê-lo. São como sua assinatura. Se olharmos alguns autores famosos, como por exemplo Leonardo da Vinci, é fato que ele costumava usar em suas obras cores muito próximas da realidade. Ele fazia uso de riquezas de detalhes na reprodução de traços humanos. Por exemplo, no quadro famoso Mona Lisa e no quadro clássico da Santa Ceia. Já o renascentista Michelangelo tinha como principal característica usar a riqueza de detalhes na reprodução de traços humanos, como na cena da criação, a Capela Sistina, e uma outra obra muito famosa, a escultura de Moisés, toda feita em mármore, que ele fez com tanto realismo que, segundo os historiadores, após terminá-la, ele tocou a imagem e disse: Barla, ou seja, fala. Já o holandês Vincent van Gogh, suas obras, fazia uso de cores fortes, bastante fortes. Usava linhas detalhadas, realçando, né? E essa maneira de pintar dava vida às suas obras. Uma das suas obras famosas, como O Comedor de Batatas, que retratava a vida simples de camponeses. No entanto, eu disse tudo isso, existe uma grande obra que há séculos intriga a humanidade, que as mentes mais brilhantes tentam responder. Uns a atribuem ao acaso, outros discordam. E a questão continua: como tudo começou? Teria o universo sido criado ou é uma obra do acaso? Mas se ele foi criado, quem o criou? Seria possível reconhecermos nele a assinatura do seu autor? Assim como nas obras de Vicente van Gogh, Leonardo da Vinci ou Michelangelo? Interessante o fato de que no livro A Origem das Espécies, os rumos da ciência, o evolucionista Charles Darwin, em sua primeira página, menciona a necessidade de buscarmos respostas a essas perguntas em 2 livros. No livro das Palavras de Deus, mas também nos livros de suas obras. E a existência desses livros é refletida em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Notem o que Davi disse no Salmo: os céus declaram a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas o que Davi quis dizer com essas expressões? Os céus declaram e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que Davi está argumentando é que as coisas criadas testemunham a favor da existência de Deus. Portanto, as coisas criadas são o livro das obras de Deus, assim como a Bíblia é o livro das palavras de Deus. Agora vamos olhar juntos um outro texto já no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, quando ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que esse texto quer nos dizer? O que ele está dizendo é que existem revelações claramente vistas, ou seja, visíveis, sobre o Deus invisível, as coisas criadas pelas quais é possível reconhecê-lo. Cabe nos perguntar quem é esse Deus, quem é o Deus verdadeiro. Só para que tenhamos uma ideia, na Índia existem hoje cerca de 35 mil deuses catalogados. Nos dias de Moisés, no Egito existiam mais de 2.000 deuses. E na Grécia, de forma semelhante, havia um panteão de deuses. E entre outras coisas, o que Paulo está dizendo no versículo que lemos de Romanos é que ninguém, nem mesmo quem nunca ouviu falar da Bíblia ou de Jesus, será justificado diante de Deus, porque as coisas criadas, o universo, o tem revelado. E Paulo chega a dizer que tais homens, por causa dessas coisas criadas, são indesculpáveis. Por essa razão é importante reconhecermos quem é o Deus verdadeiro, pelo menos através das obras que ele fez. Jesus um dia disse isso aos judeus: acreditem em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Agora, existem atributos invisíveis de Deus. Vejam que está escrito no último livro, primeiro capítulo, palavras do próprio Deus a João, o evangelista. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a primeira característica visível do Deus invisível é o fato dele ser eterno. Você sabia que o nome de Deus, tetragrama, revela essa característica de Deus, essa primeira característica de Deus, que é o fato dele ser eterno? Deus é eterno porque ele não vive no tempo. Portanto, Deus é atemporal. Ele criou o tempo. Deus está em todos os pontos do tempo o tempo todo. Não há coisa alguma que Deus não saiba
Não há nada que Deus não possa ver. E a criação existe não porque o Senhor precise dela, mas para que através dela pudéssemos conhecê-lo, reconhecê-lo. Por isso Deus criou o tempo, para que entendêssemos o conceito dele ser eterno, como está escrito por Moisés: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E essa é a evidência da verdade sobre Deus, à luz da ciência. A evidência é: o universo começou a existir. Ou seja, já terminando, ele criou, Deus criou o tempo.